Quimera Audiolivros apresenta Autodefesa Psíquica, um livro de John Fortune, 12ª parte. Métodos de defesa, 2. O método meditativo, o método invocativo, o valor da combinação de ambos e ataque por formas mentais. Ataque por força mental. Campos magnéticos e fórmula para fazer um círculo mágico. A cruz cabalística. A espada do poder. O círculo da chama. O uso do incenso. O pentagrama de expulsão. O incidente da almofada rachada. Fórmula para selar a aura. Método para fazer couraças astrais. Como impedir a hipnose. Valor dos sacramentos. Há 2 tipos de trabalho prático, que podem ser utilizados em separado, ou em combinação, e o segundo método, em minha opinião, dá melhores resultados, embora os representantes de um estejam prontos para depreciar o outro. O método que distinguiremos como meditativo, consiste na meditação sobre qualidades abstratas, tais como paz, harmonia, proteção e o amor de Deus. É o método da escola do novo pensamento, e seu valor reside no efeito harmonizador, que exerce sobre o estado emocional, e na sua capacidade de neutralizar as autossugestões nocivas. O outro método, que chamaremos de invocativo, consiste na invocação das potências externas, e no emprego de métodos formais para a concentração de sua força. Esse método tem muitas gradações de complexidade, e uma infinita variedade de técnicas. Elas vão desde a oração mais simples, que evoca o Cristo com o sinal da cruz, até os rituais mais elaborados de exorcismo realizados com sineta, livro e vela. A essência do sistema reside no esforço de extrair da força geral do bem o aspecto particular de energia necessário, e na utilização de algum símbolo para agir como veículo mágico dessa força no plano da forma. Esse símbolo pode ser um retrato mental do manto azul de Nossa Senhora, pode ser o ato de fazer o sinal da cruz, pode ser a água consagrada espargida em sinal de limpeza, ou pode ser algum objeto especialmente magnetizado para agir como um talismã. No método invocativo, o objetivo é concentrar a força, e por conseguinte algum símbolo de forma deve ser empregado. No método meditativo, o objetivo é penetrar, para além das amarras da forma, na atmosfera do puro espírito, glorioso demais para que o mal possa nela entrar, e portanto a utilização de qualquer forma ou fórmula é descartada, uma vez que impede a alma de elevar-se a esse puro ar. Em minha opinião, e com todo respeito aos praticantes desse último método, resultados muito melhores seriam obtidos, se o método invocativo, com o seu emprego das fórmulas, fosse utilizado para permitir que a mente subisse ao ar puro da consciência espiritual, onde o mal não existe. Somente aqueles que estão altamente treinados na meditação, conseguem elevar-se aos planos sem ajuda. É extremamente difícil decolar da consciência do sentido sem a utilização de alguma espécie de estratagema psicológico para agir como trampolim. Há pouco sentido em recusar por razões puramente acadêmicas, um método de comprovada eficácia. Se compreendemos que a utilização de formas e símbolos é simplesmente um estratagema para permitir à mente controlar o intangível, não cairemos no erro das observâncias supersticiosas. Uma superstição pode ser definida como a utilização cega de uma forma cujo significado foi esquecido. Por outro lado, seríamos insensatos se contássemos exclusivamente com métodos formais ou cerimoniais sem dispor ao mesmo tempo de métodos meditativos para purificar e harmonizar a nossa própria consciência. Se negligenciamos esse aspecto de nosso trabalho, recontaminaremos tão rapidamente o círculo mágico com as nossas próprias vibrações quanto o purificamos. De nada nos vale selar um círculo com os nomes protetores, se permitimos que uma imaginação em pânico se descontrole, retratando toda espécie concebível de mal, e deixando espaços em branco para a possibilidade de espécies inconcebíveis. Da mesma forma, contudo, descobriremos que é muito mais fácil realizar a meditação harmonizadora se estamos trabalhando com a proteção de um círculo mágico. Tentar realizar um trabalho de exorcismo apenas por meio da meditação é como levantar um peso pelo esforço apenas de nossas mãos.
O emprego do método mágico assemelha-se à utilização de uma alavanca, ou uma roldana e uma plataforma. Nossos músculos são ainda a única fonte de energia, mas pelo emprego de princípios mecânicos redobraremos o seu poder. Utilizemos, portanto, na meditação, símbolos que concentrem nossa atenção. Descobriremos que isso é muito mais fácil do que a meditação nos termos do pensamento abstrato. Além disso, em épocas de cansaço e crise, o pensamento abstrato pode ser impossível para nós, a não ser que tenhamos muita experiência em sua utilização, mas raramente atingiremos um estado quando não imaginamos a cruz e invocamos o nome de Cristo. Os ataques ocultos podem ser divididos em dois tipos: aqueles que ocorrem por meio das formas mentais, e aqueles que operam por meio de uma corrente de força. Mas mesmo neste último caso, a corrente de força reúne ou germina formas mentais semelhantes à sua natureza. Por conseguinte, em todo distúrbio psíquico, a forma mental é um fator que deve ser considerado e enfrentado, e que constitui, na verdade, um dos dados mais disponíveis para diagnose, pois é pela percepção das formas mentais associadas que o sensitivo experiente é capaz de detectar a natureza do ataque. A força mental é algo que não tem relação com a posição geográfica, pois é um assunto de pura consciência e de sintonia com a sua nota tônica. Podemos captar as forças de crenças mortas, uma centena de anos depois da morte de seu último devoto, e no lado oposto do globo daquele em que floresceram. Mas as formas mentais são uma coisa diferente. Elas têm uma posição no espaço, e embora possam mover-se com a velocidade do pensamento, e possam ser lançadas ao nível mais sutil do astral, e aí ancorar-se numa ideia, evitando assim os choques com os planos da forma, não obstante, para todos os propósitos práticos, embora essas formas mentais não ocupem espaço, elas podem prender-se a posições definidas no espaço. Elas podem, por exemplo, associar-se a um objeto particular e, permanecendo em seu campo magnético, seguir-lhe as deslocações. O campo magnético imediato tem cerca de 4 a 10 metros, o campo magnético remoto, 100 a 300 metros. Locais santos poderosos, como Glastonbury ou Lourdes, têm um campo magnético bem maior do que isso, estendendo-se possivelmente a um par de milhas. Esses centros interligam-se também entre si por linhas de força. Essas coisas devem ser consideradas no trabalho oculto prático. Quando nos defrontamos com uma influência que emana de um foco de força, como o sítio de um velho templo, temos que enfrentar o campo magnético remoto por meio do rito. Como isso é um método que só pode ser utilizado por um iniciado de grau superior, não o consideraremos aqui para os fins práticos. Num ataque psíquico é o campo magnético imediato que deve ser considerado. O melhor método para enfrentá-lo é fazer um círculo mágico. Um simples esconjuro não é tão eficaz quanto um esconjuro realizado dentro de um círculo, pois este impedirá efetivamente as forças banidas de retornarem. Há várias maneiras de realizar essa operação, mas o princípio de todos os métodos válidos é o mesmo. As conjurações mais potentes não podem ser dadas nestas páginas, porque a sua utilização efetiva depende do grau de iniciação da pessoa que se propõe a utilizá-las, e possuir uma fórmula sem o grau ao qual ela pertence é tão inadequado quanto possuir um revólver sem qualquer conhecimento de seu manejo. A fórmula dada a seguir será efetiva em todas as condições ordinárias. As condições extraordinárias só podem ser conjuradas por uma pessoa experiente. Ao fazer o círculo mágico, o operador permanece de pé, com a face voltada para o leste. Ele encara o leste, porque a corrente magnética, sobre a qual pretende operar, corre no sentido leste-oeste. Como primeiro procedimento, ele deve fixar as próprias vibrações e purificar a sua aura. Para isso, ele desenha a cruz cabalística sobre o peito e sobre a testa. Tocando a fronte, ele diz: para ti, ó Deus, tocando o plexo solar, seja o reino, tocando o ombro direito, e o poder, tocando o ombro esquerdo, e a glória, juntando as mãos, para os séculos dos séculos. Amém. Por meio dessa fórmula, o operador afirma o poder de Deus como único Criador e Lei Suprema do Universo, diante de quem todas as coisas devem curvar-se, e ele instala magneticamente essa fórmula em sua aura pelo ato de fazer o sinal da cruz sobre si.
Este sinal não é um símbolo exclusivamente cristão, e pode ser utilizado tanto pelo judeu quanto pelo católico, pois a cruz empregada é a cruz de 4 braços iguais, e não a cruz do Calvário, cuja haste tem o dobro do comprimento da trave, e que é o símbolo do sacrifício. A cruz de 4 braços uniformes refere-se aos 4 pontos cardeais do globo, e aos 4 elementos, e a fórmula que lhe está associada proclama o domínio de Deus sobre eles, estabelecendo dessa forma o seu reino na esfera do operador. A seguir, o operador imagina estar segurando em sua mão direita uma grande espada em forma de cruz, tal como é representada nas imagens dos cruzados. Ele a levanta com a ponta para cima, e diz: em nome de Deus, detenho a espada do poder, que defende contra o mal e a agressão, e imagina ter o dobro de sua altura, uma poderosa figura armada e vestida com cota de malha, vibrando com a força do poder de Deus com a qual foi investida pela formulação da espada do poder. Ele traça em seguida, no chão, com a ponta da espada do poder, o círculo mágico, e deve ver em sua imaginação uma linha de chama seguindo a ponta da espada, iguais àquelas que o álcool metilado produz quando é aceso, mas de cor ouro pálido. Com um pouco de prática, esse círculo de luz será formulado eficazmente. Continue a traçar o círculo, até que ele seja completado. O círculo deverá ser sempre traçado de leste para sul, de sul para oeste, de oeste para norte, da mesma maneira que os ponteiros de um relógio se moveriam, se o relógio estivesse com a face para cima no chão. A direção contrária é como as bruxas dançavam nos sabás. O movimento horário afirma o governo da lei de Deus sobre a natureza, porque é o caminho do sol. O movimento anti-horário nega-lhe o governo sobre a natureza, movendo-se contra o sol. Ao resistir a um ataque oculto, toda a fórmula deveria ser sintonizada pela nota tônica da afirmação do domínio de Deus sobre toda a existência, sendo o objetivo do operador alinhar-se com a lei cósmica e fazer com que o poder de Deus destrua a interferência. Tendo formulado o círculo, o operador cessa de visualizar a espada, mas, ainda visualizando o círculo, junta as mãos em oração e, erguendo-a sobre a cabeça para o leste, ora: que o poderoso arcanjo Rafael me proteja de todo mal que se aproxima do leste. Voltando-se para o sul, ele repete a mesma fórmula numa prece a Miguel. Voltando-se para o oeste, invoca Gabriel. Voltando-se para o norte, invoca Uriel. Encarando o leste novamente, e assim completando o círculo, ele repete a fórmula da cruz cabalística. Esta formulação do círculo mágico é especialmente valiosa para proteger o local onde se dorme, traçando-se o círculo em redor da cama. Não precisamos nos mover de um lado para outro do quarto, ou mudar a disposição da mobília para traçar o círculo, pois este será formulado, onde quer que o visualizemos. É necessário reafirmar este círculo todas as vezes que as correntes mudam, ou seja, um círculo feito depois do poente se manterá até o nascer do sol, e um círculo feito após o nascer do sol manterá sua potência até o ocaso. Depois de o círculo ter sido afirmado várias vezes no mesmo lugar, a sua influência persistirá por um período considerável, mas é aconselhável reformulá-lo de manhã e à tarde durante a fase ativa do ataque. Queimar incenso no círculo é uma medida útil, mas é preciso tomar cuidados ao escolhê-lo. Incensos chineses de composição desconhecida jamais deveriam ser utilizados, pois eles são geralmente compostos visando a prestar auxílio à manifestação. Incenso eclesiástico de boa qualidade, tal como o que pode ser adquirido em muitos fornecedores de igreja, é seguro e satisfatório, pois é composto de acordo com receitas tradicionais. Qualidades inferiores podem não preencher essas condições. Para enfrentar entidades elementais, ou não humanas, o pentagrama, ou pentalfa, é a melhor arma. Trata-se de uma estrela de 5 pontas desenhada de modo particular. Apontando o primeiro e o segundo dedo da mão direita, e dobrando os outros na palma, e tocando suas pontas com o polegar, comece a traçar o pentagrama no ar, mantendo o cotovelo rijo, e suspendendo os braços em toda a extensão. Comece com o braço direito ao lado do corpo, a mão ao nível do quadril esquerdo, os dedos estendidos, apontando para baixo e para fora. Dirija a mão para o alto, como se desenhasse uma linha reta no ar, até que os dedos apontem para cima, sobre a cabeça, na extensão do braço.
Deslize-a para baixo novamente, mantendo o cotovelo preso, até que a mão ocupe a posição oposta no lado direito, aquela com que começou à esquerda. Você traçou um gigantesco V de cabeça para baixo. Em seguida, levante diagonalmente o braço ao lado do corpo, até que ele atinja o mesmo nível do ombro esquerdo, apontando para a esquerda. Conduza-o através do corpo horizontalmente, até que ele esteja na mesma posição da direita, com os dedos apontando para fora do corpo. Desça o braço pelo corpo, até que a mão volte ao ponto no quadril esquerdo de onde começou. Esse é um sinal extraordinariamente potente. O valor da estrela de 5 pontas, o símbolo da humanidade, é amplamente conhecido entre os ocultistas, mas seu poder depende da maneira pela qual é traçado. O método que ensinei é o método correto para o esconjuro. A potência do sinal pode ser ilustrada por uma experiência pela qual eu mesma passei, mas os céticos estão livres para duvidar de sua veracidade. Eu a menciono apenas em benefício daqueles que podem estar interessados. Eu participava certa vez de um trabalho com um ocultista indiano. Quando suspeitei que algo não estava certo, fiz meu protesto e fui convidada a me retirar. Eu o fiz, determinada a observar os acontecimentos à distância, e, caso as minhas suspeitas se confirmassem, a ter um exposé. Poucos dias depois, estava eu sentada em meu quarto numa tarde, conversando com uma amiga. Escurecera há pouco e falávamos à luz de gás. Repentinamente, tomamos ambas consciência ao mesmo tempo de uma presença no quarto, e nos voltamos espontaneamente para a mesma direção. Minha amiga sentiu uma presença adversa, e eu, sendo mais sensível, vi quem era, e não tive nenhuma dificuldade para perceber a forma de meu confrade indiano numa esfera ovalada de difusa luz amarela. Pedi à minha amiga para deixar o quarto e esperar no corredor, e assim que a porta se fechou atrás dela fiz uso do pentagrama que descrevi, juntamente com certos nomes de poder, que não é conveniente divulgar nestas páginas. Imediatamente, a aparição no canto próximo à porta se desfez e desapareceu, e ao mesmo tempo houve um forte estalo, que minha amiga ouviu no corredor. Chamei-a de volta, e quando entrou ela exclamou: "Veja o que aconteceu à porta", e descobrimos que uma de suas almofadas se havia partido inteiramente em 2. Foi isso que causou evidentemente o forte estalo que ambas ouvimos. Não ofereço nenhuma explicação para esse incidente pela boa e suficiente razão, de que não sei qual possa ser. Eu simplesmente relatei o que aconteceu. Meus leitores podem explicá-lo, como bem entenderem. Quando não é possível selar o quarto, a melhor coisa a fazer é selar a aura. Fique de pé e faça o sinal da cruz, tocando a testa, o peito, o ombro direito e o ombro esquerdo, dizendo pelo poder do Cristo de Deus em mim, a quem sirvo com todo o meu coração, e com toda a minha alma, e com toda a minha força, estenda ambas as mãos para frente até alcançar o nível do plexo solar, juntando a ponta dos dedos, e dirija-as para trás das costas, tocando novamente as pontas dos dedos atrás de si, e diga: "Eu me cerco com o círculo divino de sua proteção, em torno do qual nenhum pecado mortal ousa colocar seu pé." Essa é uma antiga fórmula monacal. É muito eficaz, mas seu poder dura apenas cerca de 4 horas. Há vários outros estratagemas que são úteis, não apenas para enfrentar os ataques psíquicos, mas em qualquer caso de influência ou domínio indevidos. Se você tem que entrevistar-se com pessoas cuja influência você acha irresistível, imagine que elas estão separadas de você por uma folha de vidro laminado. Você pode vê-las e ouvi-las, mas o magnetismo delas não pode alcançá-lo. Visualize essa folha de vidro, até que ela lhe pareça ser absolutamente tangível. Se você tem que associar-se a pessoas que o afligem, e que não estão em sua presença, imagine que elas se acham separadas de você por um muro de tijolos, e diga a si mesmo: "Você não está aqui. Eu não posso vê-lo ou ouvi-lo, e você simplesmente não existe." Quando estiver negociando com uma pessoa que mina sua vitalidade, cruze os dedos, e deponha as mãos entrelaçadas sobre o plexo solar, mantendo os cotovelos pressionados contra os flancos. Conserve os pés juntos. Assim você pôs em contato todos os seus terminais, e fez de seu corpo um circuito fechado. Nenhum magnetismo escapará de você enquanto mantiver essa atitude.
Seu amigo provavelmente se queixará de seus modos, mas você pode sempre falar com gentileza. Se alguém tenta dominá-lo fixando propositadamente nos olhos, não tente retribuir olhar com olhar, pois isso apenas conduz a uma exaustiva batalha na qual você pode levar a pior, mas olhe fixamente o ponto imediatamente acima do nariz de seu adversário, entre as pontas internas das sobrancelhas. Se você estiver enfrentando apenas um valentão ordinário, você imediatamente terá o domínio da situação. Se, no entanto, o seu antagonista tem conhecimentos do poder mental, você pode não ser capaz de dominá-lo, mas ele certamente não será capaz de dominar você, e o resultado será um empate. Não tente dominá-lo, mantenha simplesmente os seus olhos no ponto e espere que ele se canse de sua tentativa. Você não precisará esperar muito tempo. Utilizando os métodos descritos nas páginas anteriores, qualquer pessoa de coragem e mentalidade normal, desde que evite drogas, álcool e longos períodos de jejum, pode, se não perder o sangue frio, vencer qualquer ataque psíquico ordinário, ou, no caso dos ataques de potência normal, pode pelo menos ganhar tempo para conseguir escapar e buscar ajuda. Os sacramentos são também uma fonte muito potente de poder espiritual, e uma igreja em que o Santo Sacramento é conservado, ou que é suficientemente antigo para ter sido consagrado antes da Reforma, é um santuário eficaz. Assuntos abordados: defesa psíquica, autodefesa psíquica, defesa energética, defesa espiritual, ataque psíquico, ataque energético, ataque espiritual, duplo etérico, sensitivos, o poder da mente humana, o poder da mente, manipulação mental, ocultismo, magnetismo pessoal, hipnotismo, telepatia, distúrbio psíquico, distúrbio mental, psicanálise, estudo do ocultismo, psicologia, estudo espiritual, desequilíbrio mental, poder da mente humana, distúrbio emocional. Os melhores audiolivros da internet você encontra em nosso canal. Inscreva-se, ative o sino e aproveite. Confira também outro audiobook de sua escolha. Até a próxima!